Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que habita em todos os nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz a alegria, nos traz força e também, meus irmãos, nos traz fé. E eu gostaria, nesta noite, aproveitando a nossa reunião de oração, falar um pouquinho sobre fé. O Senhor Jesus disse que fé é do tamanho de um grão de mostarda. E esta noite, pensando nesta questão, analisando uma sementinha tão pequena como a semente da mostarda, com a minha fé, eu compreendi as palavras do Senhor Jesus Cristo e também compreendi que nós temos muita pouca fé. Eu tenho muita pouca fé. Porque se nós crêssemos realmente como o Senhor Jesus nos orienta, irmãos, já imaginou o que nós poderíamos fazer, o que nós poderíamos realizar crendo plenamente no poder do nosso Deus? Já tenho falado em algumas mensagens em relação à grandiosidade de Deus e a nosso estado pequeno, né, tanto da terra como de um ser humano em relação a esse Deus maravilhoso, grandioso, e um Deus que quer ter comunhão, um Deus que quer ter união com os seus filhos. Por isso, irmãos, vamos pensar um pouquinho. O autor de Hebreus, ele fala no capítulo 11 sobre a questão da fé, e um versículo bem conhecido nosso: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. As Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos o desejo de Deus em ter comunhão com o homem. Deus fazendo e agindo de tal maneira que o homem possa ter plena comunhão com Ele. E a fé envolve essa questão, porque a fé é o ponto crucial para que qualquer um que queira aproximar-se de Deus tenha no seu coração tal ou tamanha fé de crer que Deus pode fazer a grande obra. E a grande obra que eu estou pensando, irmãos, é no sentido espiritual de nós sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que veio e morreu pelos nossos pecados. Mas a partir daí é necessário nós também termos fé no andar, no caminhar, em crer. Aqui na carta aos Romanos, Paulo cita Abraão. Eu gostaria de lêssemos alguns versos em Romanos 4, 16 a 17, depois nós, durante o transcorrer da mensagem, nós vamos falando sobre os outros versos. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a fé é da lei, mas também a fé é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito: porque por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esta palavrinha, no qual creu, a saber, o qual Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu olho para a carta do apóstolo Paulo em Efésios 2, e quando diz: vos vivificou juntamente com ele, fazendo-nos assentar nas mansões celestiais. Isso, irmãos, é uma questão fechada para o Senhor Jesus Cristo, fechada para Deus, de que nós, salvos, vamos estar com Cristo. O que para nós é um caminhar, o que para nós é uma jornada, para Deus é uma questão encerrada. Nós já estamos assentados
nas mansões celestiais. Portanto, olhando desta forma e olhando aqui Romanos e Paulo falando sobre Abraão, a fé de Abraão, pois Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Irmãos, vamos falar um pouquinho nesta noite a vida de Abraão como sendo o pai da fé. Um título que faz jus a Abraão. Atuações da fé e promessa na vida de Abraão. A primeira atuação, irmãos, nós encontramos aqui nos versículos 18 e 19 de Romanos 4. A fé se fortalece na promessa, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Também encontramos estas palavras em Gênesis 12, de 1 a 4. Deus chama a Abraão e Abraão obedecendo a Deus. Dois fatos nós vemos aqui. Deus iria dar a terra, uma terra prometida, uma terra longínqua, uma terra em que Abraão seria, ou de Abraão, seria uma grande nação. Abraão e Sara eram já idosos quando lhe nasceu Isaac. Irmãos, pensemos um pouquinho nesta questão. Nós, quando falamos de fé, e aqui é algo para o nosso crescimento, com certeza, ficou aqui escrito na palavra de Deus, para que nós pudéssemos ver que Deus, Ele move situações, e nós vemos que Deus é o Deus do impossível, e você, com certeza, que está me ouvindo agora, meu irmão, minha irmã, muitas vezes você está com um problema que aos seus olhos parece impossível. Você está com um problema de enfermidade, você está com um problema qualquer um que seja. Nós muitas vezes ficamos olhando para o problema e esquecemos no Deus o qual nós cremos. Isso faz com que a gente tenha pouca fé e que a gente perde a confiança em Deus. E é exatamente o contrário. Nós temos que ter plena convicção no que Deus faz e crer. Se Deus aqui agiu poderosamente no útero de Sara, fazendo com que uma mulher já de quase 90 anos pudesse engravidar, um homem de 100 anos pudesse fazer com que a sua mulher viesse a engravidar, por que nós não cremos? Pela sua idade, a idade de Sara, é impossível ter filhos. Mas Deus fez com que ela tivesse filhos. Isso está contra a ciência, contra a natureza, contra vários fatores. Mas Deus é o Deus do impossível. Ao olharmos a palavra de Deus, pensando em nós, será que, irmãos, nós temos tido tal confiança? Romanos 4:8, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Temos crido totalmente nesta promessa. Como eu disse a vocês sobre Efésios 2, que Deus já nos tem assentados nas mansões celestiais, muitas vezes nós cometemos erros, cometemos falhas, cometemos pecados, e o inimigo coloca em nossos corações as dúvidas. Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu não me preocupo com essa questão? Porque eu sei que quem me deu a salvação foi o Senhor Jesus Cristo. E não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez. E a salvação é uma dádiva divina, é uma dádiva de Deus. E, portanto, meu irmão, minha irmã, se você muitas vezes por um pecado, por uma falha, algo que você comete, fica entristecido e fica até pensando, será que realmente eu tenho salvação? Ou muitas vezes nós ouvimos até crentes dizerem, mas olha o que o fulano fez, se ele tivesse salvação não faria aquilo. Nós, primeiramente, não estamos na pele do outro. E segundo, nós não somos juízes.
Então devemos tomar muito cuidado com o que nós dizemos, porque muitas vezes nós julgamos. E precisamos saber exatamente como é que está a situação. E nós temos 1 João 1,9. 1 João 1,9 é um versículo para os salvos, é um versículo para a igreja, não é um versículo para o incrédulo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nós devemos confiar plenamente no Deus que nos deu a salvação. E o Deus que nos deu a salvação sabe exatamente qual é o grau, né, da nossa vida, sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos pecadores, sabe que nós ainda, mesmo salvos em Cristo Jesus, cometemos pecados. E, portanto, temos que confiar e confessar. É bem verdade que o salvo em Cristo Jesus não vai viver na prática do pecado. Ele vai se arrepender. O Espírito Santo se entristece quando nós estamos no pecado. E, portanto, nós, não querendo entristecer o Espírito Santo, deixamos a prática do pecado, lutamos contra o pecado. Mas precisamos, primeiramente, crer plenamente de que nós somos filhos de Deus. E, como filhos de Deus, nós vamos buscar servir ao nosso Deus, a quem amamos. 1 Pedro 1, 4 a 5, fortalecimento das promessas. Irmãos, nós estamos vivendo agora nesta época de pandemia, onde tudo nos está sendo assustador. E muitas vezes tememos. E quem não teme? Quem não fica com medo desta pandemia, de pegar o vírus? Quem não tem medo de... Até é triste nós vermos isso, mas nós ficamos com medo de cumprimentar os irmãos. Não podemos mais nos abraçar, não podemos mais ter aquela comunhão gostosa. Estamos afastados uns dos outros. Mas até quando? E nós cremos pela fé que vai ser logo que isso vai acabar e logo nós vamos estar juntos, podendo louvar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, este mês agora, dia 30 de julho, vão fazer exatamente 7 anos que nós estamos aqui em Jaboticabal. E se estamos em Jaboticabal, é porque Deus prometeu e tem propósitos para a nossa vida. Eu tenho plena convicção de quando eu conheci, a primeira pessoa que eu conheci aqui em Jaboticabal foi o irmão Anísio. E conversando com o irmão Anísio, nós estávamos na época sem o ministério, estávamos saindo lá de São José da Bela Vista, e conversando com o irmão Anísio, ele nos convidou para que viéssemos aqui, para que conhecêssemos a igreja, e viemos, ficamos na casa do irmão Anísio, fomos bem recebidos pelo irmão Anísio e pela irmã Regina, aí conhecemos este casal maravilhoso, e depois nós tivemos a oportunidade de ir conhecendo os irmãos, num sábado, num culto que foi realizado onde a Bina morava. Lá nós vimos vários irmãos pela primeira vez, o irmão Rubens, a irmã Cida, a irmã Rita, a Bina, o Robson, o Tim, a Andréia, a Laurinha era bem pequenina, a Marli, se não me engano, acho que estava grávida, né? E ali nós fomos conhecendo os irmãos. E aí depois nós fomos mantendo esse relacionamento pastoral. Fomos aprendendo a amar os irmãos. Foi tão bom e é tão bom. Porque agora a gente é uma família. Não é uma família de sangue, mas é uma família pela fé. É uma família espiritual. E agora essa família está crescendo. Está chegando, né, já há um bom tempo conosco aí o Chebeque, o Alexandre, a Maíra, a Jéssica, o Nicolas, o Emanuel, agora o Anderson, a Ana. E aí nós fomos conhecendo mais pessoas que foram fazendo parte desta família maravilhosa. Estamos crescendo, meus queridos irmãos, pela fé. Irmãos, eu confesso... E me perdoem se for pecado este orgulho, mas o orgulho que eu tenho não é de ser orgulhoso, mas o orgulho de ver que nós, numa igreja pequena como nós somos, nós temos tantas pessoas capacitadas. Deus nos presenteia com irmãos como o irmão Anísio,
dando estudos bíblicos, como o Gustavo, como o Alexandre, como o Shebeck, como o Anderson, como o Milton. Pessoas que têm condições de vir e trazer uma palavra à igreja, pessoas que estão se preparando, agora chegando o pastor Edgar, e temos também as irmãs, a irmã Cida, trazendo boas palavras, Mariluce, a irmã Ana, a Andréia. Irmãos, é uma igreja maravilhosa. Nós temos uma bela escola bíblica dominical. O Douglas e a irmã Regina fazendo um excelente trabalho à frente da escola bíblica. E eu sempre tenho dito, desde quando eu cheguei aqui, os irmãos lembram que nós temos falado muito que o ideal é os irmãos conhecerem as Escrituras, os irmãos aprenderem mais da palavra. É onde vai aprender melhor da palavra do que uma escola bíblica dominical bem preparada, bem fundamentada. E é por isso que nós queremos ter salas compatíveis, salas sem ser quentes, porque no verão são salas que dá dó de ver os professores e as crianças sofrendo naquelas salas. E nós queremos uma parte melhor, e isso envolve fé, para que a gente melhore mais ainda a qualidade daqueles que vão conhecendo do Evangelho, aprendendo do Evangelho. E depois, irmãos, a primeira igreja batista em Jaboticabal sendo uma referência para as demais igrejas evangélicas da cidade, ensinando e instruindo as pessoas na palavra, porque assim, firmes na palavra, nós poderemos com certeza levar outras pessoas a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nossa fé tem de estar firmada não em qualquer coisa, mas no Deus Todo-Poderoso que nos salvou. Eu creio, meus queridos irmãos, com vocês, pela fé que vocês têm, pelas condições que vocês estão buscando ter de aprender mais da palavra. E algo muito importante nesta questão de aprendizado, que nós vamos conseguindo, nós vamos crescendo e nós vemos o crescimento teológico, o crescimento espiritual da igreja. É porque nós somos e buscamos ser humildes. A humildade, ela faz a diferença. A humildade faz com que nós olhemos para o próximo e queremos ser servo do próximo. Irmãos, me alegra quando nós temos uma programação, um almoço, alguma coisa, verem ali os homens e as irmãs na cozinha. O Walter, a Márcia, a irmã Rita, a irmã Miriam, o irmão Anísio, o irmão Rubens. Os irmãos ali, Mariluce, se envolvendo ali na cozinha. E nós também precisamos de uma cozinha melhor e maior para que acomode aqueles que estão preparando com tanto carinho esse almoço, o jantar ou algo parecido. Porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E por crer num Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos que nós temos e somos humildes. E tendo a humildade em servir o próximo, seja num almoço ou seja servindo tanto físico como espiritual. A segunda atuação, irmãos, a fé deixa a incerteza e recorre a Deus. A fé deixa a incerteza. A incerteza do momento qual é? Ninguém sabe nada. E o bom dessa incerteza é que todos chegaram à conclusão que ninguém é ninguém. Que ninguém é maior que ninguém. Todos estão sujeitos a contrair o vírus e morrer. Agora, quando nós pomos a nossa fé firme no Mestre, a incerteza foge. Veja os versículos 20 a 26. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor,
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Irmãos, a fé deixa a incerteza. E eu vou dizer para vocês, eu vou fazer uma confissão. Como eu disse no início, a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. E eu tenho muitas incertezas. Eu peço a vocês que orem pelo seu pastor, porque muitas vezes ele tem dúvidas. Eu peço que vocês orem pelo seu pastor, porque muitas e muitas vezes ele comete erros. Eu peço que vocês orem pelo seu pastor, porque muitas vezes ele toma decisões sem fé, ou não toma decisões por falta de fé. Eu peço que vocês orem pelo seu pastor, porque muitas vezes eu me sinto carregado. Eu peço que vocês orem pelo seu pastor, porque muitas vezes eu me sinto que a carga está sendo pesada. Esta pandemia tem trazido depressão e muitos temerosos de pegar a pandemia ficam depressivos. Eu não, irmãos. Eu não tenho medo de pegar a Covid. Eu não tenho medo de pegar esse vírus. Mas eu confesso a vocês que muitas vezes eu tenho medo. Medo do futuro, medo das coisas que vão ocorrer. E não é para ser assim. É para que eu tenha fé no meu Senhor Jesus Cristo. É para que eu confie plenamente nele e saiba de que ele vai me sustentar de todas as formas. Há 59 anos eu estou aqui na Terra. Desses 59 anos, 43, 44 anos, eu estou na presença do meu Deus, do meu Senhor. E Ele nunca me desamparou, nunca me abandonou. Mas muitas vezes eu confesso que eu tenho medo. E eu sei que as orações dos irmãos, para com o pastor, para com a Rosângela, agora para com meu pai lá em casa, vai fortalecer o meu espírito e vai me dar forças para continuar a caminhar. Como Abraão. Abraão também tinha medo. Abraão passou por situações em que ele negou que Sara fosse a sua mulher, porque tinha medo de ser morto, porque Sara era muito bonita, e ele temia que os homens de outras terras a desejassem e matassem Abraão para ficarem com ela. E Deus guardou. Deus impediu que fizesse maldade contra Sara e contra Abraão. Abraão teve medos também, mas ele é chamado de o pai da fé. Vendo a fé que Abraão tinha em Deus, faz com que eu me apegue a esta fé. Vendo a fé que Abraão tinha em Deus, faz com que nós nos acheguemos mais pela fé em Deus. Abraão cria nesse Deus, o Deus Altíssimo, o Deus do impossível. A fé de Abraão está firmada na direção correta. Paulo diz: prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Assim também era com Abraão. Prosseguia para o alvo. Abraão não sabia que terra que ele iria ter. Ele sabia que iria ser pai de uma grande nação. Mas não sabia para onde ir, ou melhor, sabia que devia caminhar. Mas aonde ia chegar ele não sabia. Mas ele creu. Meu irmão, a sua fé está firmada em Deus? Você está olhando para o autor e consumador da sua fé?
Se você tiver medo, como eu tenho medo, se você muitas vezes se assustar com as incertezas, se você está passando por uma tremenda dificuldade, uma enfermidade terrível, creia no Deus do impossível. Creia que nós estamos aqui de passagem e que nós vamos todos morar lá nas mansões celestiais e lá nós vamos ter a alegria de louvar e glorificar o Senhor. Irmãos, temos de crer nesse Deus que nos salvou, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Abraão cria nesse Deus. Nas circunstâncias em que estavam vivendo o nosso irmão Abraão, Sara, temos que mirar em seu exemplo. Veja o que diz Romanos 4, 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Vamos louvar ao Senhor, vamos dar glórias a Deus. Não permita que a ciência traga dúvidas sobre o seu coração. Confie firmemente em Jesus Cristo. Temos exemplos nas Escrituras. O povo no deserto, ele agiu com incredulidade e ficaram pelo deserto. Porém, Josué e Caleb, eles creram pela fé e viveram pela fé. Deus abençoe os amados irmãos e que nós possamos caminhar juntos com alegria, buscando ter fé no Deus que nós cremos. Oremos. Pai de amor, soberano Deus, nós somos gratos a Deus pela salvação que nos dá em Cristo Jesus e sabemos, ó Deus, de que o nosso destino está reservado para estarmos no céu. Todos juntos, toda a família cristã, louvando e glorificando a Deus, sem placas denominacionais, sem barreiras de denominação, mas um povo unido, glorificando e servindo ao Senhor Jesus Cristo, aquele que depositou a sua fé na salvação que Cristo nos dá. E, portanto, ó Senhor Deus, nós continuaremos a pregar, a anunciar esta fé em Jesus Cristo, levando outras pessoas a fazer parte da família de Deus. E eu te louvo e agradeço, ó Deus, pela igreja a qual nós temos, ó Deus, uma igreja firme nos propósitos divinos, uma igreja firme nas doutrinas, uma igreja firme na palavra e uma igreja, Deus, que está desenvolvendo no coração dos irmãos em serem servos, servos para servir, servos para ver a obra crescer e podendo dizer, como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Que nós possamos diminuir, ó Deus, para que o Senhor Jesus Cristo cresça. Louvamos a Deus, coloque a sua mão saradora sobre a irmã Hébia, sobre a irmã Eva e outros irmãos que estão passando por enfermidades, ó Deus, coloque a sua mão, aqueles que estão passando por problemas financeiros, dê-se, ó Deus, a sabedoria e a graça para construírem, ó Deus, uma vida reta diante dos seus negócios e suas ações, e aqueles que estão desempregados, ó Deus, provê trabalho, ó Deus, para que eles possam, estando trabalhando, ter condições, ó Deus, de fazer com que o seu nome seja glorificado e retornando a Deus os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Obrigado, Pai de amor, pelo que o Senhor tem dado a nós. Nós louvamos, Senhor Deus, e que possamos ver em tudo o teu cuidado e as tuas maravilhas. Nós oramos no teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém.